Bom dia, pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, porque eu vejo que algumas pessoas não compreendem a diferença, a separação, quais são essas realidades espirituais, porque às vezes alguns entendem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Outras vezes eles entendem que o Espírito da Verdade seja o Espírito Santo e que o Espírito Santo só veio ao nosso mundo no dia de Pentecostes. Tem também aquele conceito que as pessoas pensam que nós temos Deus e o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus seria a terceira pessoa da Trindade. Mas como assim? Deus não tem Espírito? Deus não é um Espírito? E então ele tem um Espírito à parte que compõe a terceira pessoa? Esse tipo de confusão também tem acontecido. Eu quero fazer uma separação para que a gente possa entender o que é cada uma dessas realidades. Primeira coisa, nós temos a manifestação da Trindade. O Eu Sou, que é a realidade primeira e que é eterna e absoluta, ela se manifesta em um certo momento, momento entre aspas, porque é numa realidade de não tempo, mas em um certo momento nesse não tempo, essa realidade absoluta, inqualificável e irrelacionável se manifesta através de três pessoas para que ela possa se relacionar entre si e possa, através desse relacionamento, formar novas realidades, novas personalidades e assim se relacionar também com essas personalidades criadas. Então Eu Sou se manifesta nas três pessoas da Trindade, que é o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito. Essas três pessoas são as três pessoas da Trindade. Essas três realidades, eles são onipresentes. Significa que eles estão presentes em todos os locais do universo. O Espírito é onipresente. O Espírito do Pai Universal, o Espírito do Filho Eterno e o Espírito do que chamamos Espírito Infinito. São seres espirituais e eles estão presentes em todo o universo. Não há local onde Deus, a Trindade, não esteja. Então nós temos aqui também, na nossa realidade, essa presença espiritual das três pessoas da Trindade, por conta da sua onipresença. Essa é a primeira manifestação, o primeiro nível de manifestação espiritual que nós presenciamos, que nós temos presente na nossa realidade. Aqui mesmo, a realidade material, a presença da Trindade, ela emana do paraíso, mas ela emana para o universo inteiro, em todos os locais, essa presença. Além disso, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, eles se manifestam e se relacionam entre si. Então nós temos o surgimento do número 7. Por quê? Porque nós temos manifestações individuais do Pai, nós temos em algum momento manifestações individuais do Filho Eterno e nós temos manifestações individuais do Espírito Infinito. Já são três níveis de manifestação da Trindade. Mas ocorre também as manifestações conjuntas. Por exemplo, nós temos em situações em que Pai e Filho juntos se relacionam e se manifestam em algum nível dentro da criação. Então seria a quarta possibilidade de manifestação da Trindade. As três primeiras individualmente, a quarta entre Pai e Filho. A quinta, o quinto nível de manifestação, nós temos aquelas manifestações em que Pai e Espírito Infinito se relacionam e se manifestam em algum nível da realidade. Seria a quinta. E na sexta nós temos a união entre Filho e Espírito, que quando se relacionam também promove um novo nível de manifestação. E a sétima manifestação é quando os três juntos, Pai, Filho e Espírito, se manifestam juntos, e aí seria o sétimo nível de manifestação.
essas são as máximas combinações possíveis de manifestação da Trindade. Os três sozinhos e depois Pai, Filho, Pai, Espírito, Filho e Espírito e Pai, Filho e Espírito. E é por isso que no universo nós temos toda essa existência de sete manifestações. Então nós temos 7 espíritos mestres que cada um deles governam 7 superuniversos. E aí esses 7 se refletem em todos os aspectos da criação. Aqui no nosso universo local, nós temos então a figura do Filho Criador e a Ministra Divina. O Filho Criador, Micael de Nebadon, ele que criou o nosso universo. Ele é filho de uma união, da manifestação entre Pai e Filho. Então o Pai Universal, em uma união com o Filho Eterno, deu origem a uma classe de seres chamada Filhos Micaéis. E esses Micaéis são criadores de universos. Então o nosso Micael, que conhecemos como Jesus, porque ele veio e encarnou aqui há 2000 anos, esse Micael é filho do Pai Universal e do Filho Eterno. Então a primeira confusão é que Jesus cansou de dizer, olha, o Pai é maior que eu, o Pai foi que me enviou. Então Jesus sempre se relatava ao Pai, fazia a vontade do Pai, né? Eu vim aqui porque eu fui enviado, eu vim aqui cumprir uma missão. E ele sempre ressaltou que o Pai era maior que ele. Só que mesmo assim, os escritores do início do cristianismo acabaram confundindo, alguns escritores colocaram Jesus como se fosse o próprio Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade. Então assim, essa é a primeira confusão que foi feita. Jesus é Filho de Deus, sim, é filho de uma união entre o Pai Universal e o Filho Eterno, e ele é o Criador do nosso universo, soberano. Ele alcançou essa soberania quando ele esteve aqui na Terra, cumprindo a sua 7ª encarnação, a sua 7ª experiência. Que todo filho criador, depois de criar o seu universo, ele passa pela experiência de viver a vida daquilo que ele criou. E a 7ª experiência foi na vida humana, na forma mortal, que é a nossa vida. E ele veio e viveu tudo que nós conhecemos já da história de Jesus. E aí quando ele encerra essa missão de viver a vida humana, que ele desce do Hermon, ele diz assim, e muita gente talvez nem tenha entendido essa frase, mas ele diz assim, agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí muita gente lê esse texto, mas não sabe entender o porquê que ele diz assim, agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas é porque ele havia então cumprido a sua 7ª experiência e agora ele havia se tornado soberano no universo. Continuando então, nós temos, além do Filho Criador aqui no universo local, nós temos a figura da Ministra Divina. Assim como Micael é filho do Pai Universal com o Filho Eterno, a Ministra Divina, ela é uma representação perfeita do Espírito Infinito, a 3ª pessoa da Trindade. E aí nós temos então a figura aí da Trindade sendo representada aqui no nosso universo através de Jesus, do Cristo Micael e a Ministra Divina, sua consorte. Bom, a Ministra Divina do nosso universo local é o que nós entendemos como o Espírito Santo. Esse Espírito também é ilimitado no tempo, ela está presente em todo o universo local. Então a Ministra Divina é o Espírito Santo e está aqui desde a criação. Aquele texto que a gente lê no livro de Gênesis e que diz assim que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é uma metáfora no sentido de dizer que mesmo antes de todas as coisas serem criadas, o Espírito de Deus já estava presente. Tanto o Pai Universal, quanto do Filho Eterno, quanto do Espírito Infinito e também o Espírito Santo, que é a presença da Ministra Divina. Então assim, o Espírito Santo não foi derramado em Pentecostes. O Espírito Santo não veio para nós em Pentecostes. O que veio para nós em Pentecostes foi o Espírito da verdade. E Jesus disse muito claramente, mesmo assim algumas pessoas fizeram confusão. Diz assim,
Eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Espírito, e eu estarei entre vós, eu estarei convosco, até a consumação dos séculos. O que ele está dizendo com isso? Ele não está dizendo assim, eu vou enviar outro Espírito, ou alguém que eu vou escolher para mandar. Não, ele diz assim, eu estarei convosco, eu enviarei o meu Espírito, e não tem como ser mais claro do que isso. E o Espírito da verdade, então, foi derramado no dia de Pentecostes. Esse Espírito é o Espírito do Filho Criador, é o Espírito de Micael. Ele veio, viveu a experiência na carne, e quando ele voltou, ele disse, eu enviarei o meu Espírito para que vocês não fiquem sós, eu estarei convosco, eu mesmo, pessoalmente, estarei convosco, todos os dias. E então o Espírito da verdade foi vertido naquele dia lá que o pessoal comemorava o dia de Pentecostes. Uma outra coisa que eu queria falar rapidinho é sobre os 7 espíritos ajudantes da mente. Esses 7 espíritos ajudantes da mente, eles são provenientes da ministra divina, que é a consorte de Micael, que é o Espírito Santo. Desse Espírito Santo emerge essas 7 frequências. Eu diria que como que uma frequência de rádio, como se fossem 7 faixas que são emitidas, e que isso reflete em toda a criação, até mesmo no mundo animal. Todas as mentes, seja animal ou humana, elas acessam essas frequências. As mentes humanas, elas conseguem acessar todas as 7 faixas. Já as mentes animais, dependendo do grau e do tipo de animal, ele consegue no máximo até a 5ª faixa dessa frequência. Então os 7 espíritos da mente são, em ordem do 1 ao 7, nós temos intuição, que reflete em todos os seres vivos praticamente. Nós temos compreensão, nós temos coragem, conhecimento, conselho, e o 6º e o 7º, que só é acessado pelos seres humanos, somente os seres humanos conseguem o 6º e o 7º, é o circuito da sabedoria e a adoração. Então a gente vai poder encontrar entre os animais intuição. A gente nota que eles possuem a intuição. A gente nota que eles possuem compreensão. Vou dar um exemplo de um animal de estimação como o cachorro. Eles têm intuição, eles têm compreensão, eles têm coragem. Às vezes enfrentam o perigo para proteger o dono. Eles têm muita coragem. Além disso, eles têm conhecimento, a capacidade de reter informação, de guardar, de aprender. Eles têm isso. Não é só a compreensão, é mais do que isso. Reter conhecimento, transmitir conhecimento. A gente vê em animais selvagens que o conhecimento é passado de geração a geração. Os filhos aprendem a fazer as coisas com os pais. Por quê? Porque esses animais conseguem transmitir. O 5º, que é o conselho, que é o 5º espírito, ele atua no sentido de proporcionar a certos grupos de animais a capacidade de conviver em grupo, de formar conselho, e eles se fortalecem vivendo em grupo e não aquela vida sozinha, né? Já imaginaram o que orienta as abelhas a viverem assim, todas reunidas com um objetivo comum? O que orienta as formigas? Vocês já pensaram o que orienta a matilha de um lobo? A matilha de lobos, né? E assim, tudo isso é o espírito do conselho, que orienta mesmo alguns animais tão, a gente imagina, tão pequenininho, com mentes tão frágeis, mas elas conseguem acessar intuição, compreensão, coragem, conhecimento e conselho. O que os animais não conseguem é sabedoria e adoração. Aí eles não têm esses 2 últimos. Você pode ver, por mais evoluído que seja um animalzinho, você nunca vai ver esse animalzinho adorando fogo ou adorando o sol, porque não é só uma questão de saber sobre Deus, é uma questão de que eles não acessam esse espírito. Bom, e para fechar essa lista aqui, eu falei sobre a Trindade, sobre o relacionamento entre as 3 pessoas da Trindade, que formam 7 níveis de manifestação. Falei sobre o Espírito da Verdade, que foi derramado em Pentecostes, que é o Espírito de Jesus, propriamente.
o Espírito Santo, que é o Espírito da ministra divina, e da qual é emanada essas 7 frequências, que são os 7 espíritos ajudantes da mente. E aí faltou só um, que é o ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento é uma centelha divina, um fragmento, é um pedacinho de Deus, que vem do próprio Pai Universal, a primeira pessoa da Trindade. É dele próprio, exclusivamente dele. Ele envia esse fragmento para que possa habitar a mente humana. Então todo ser humano, quando atinge a idade adequada para fazer escolhas morais, quando essa mente está apta a fazer escolhas entre o que é certo e o que é errado, Deus envia um pedacinho dele mesmo para habitar a mente dessa pessoa. E esse ajustador, então, esse espírito que nós chamamos de ajustador do pensamento, primeiro ele atua como monitor do pensamento. Depois de uma certa idade ele se torna ajustador do pensamento, depois harmonizador do pensamento. São níveis de acordo com a evolução intelectual de uma pessoa. Então esse ajustador é aquela vela, aquela luz que está sempre ali nos indicando qual é o melhor caminho. Está sempre nos orientando, é aquilo que nos puxa para Deus, é aquilo que nos atrai na direção de Deus. Enquanto o nosso lado animal nos puxa para baixo, querendo fazer com que a gente haja apenas pelos instintos humanos, respondendo apenas aos instintos carnais, aos desejos carnais, o ajustador do pensamento é aquele fator, aquela presença divina dentro do homem, que puxa o homem para o alto, que fala assim, não, olha para cá, a realidade é essa aqui, essa vida material ela é passageira, a realidade que perdura é a realidade espiritual. Então o ajustador está ali para nos guiar em direção a Deus, para nos levar em direção a Deus. Cabe ao homem dar ouvido a essa voz interior, ao Espírito de Deus que está dentro de nós e fazer então a vontade do Pai. Ok? Então, bem resumidamente, são esses circuitos espirituais com os quais nós interagimos e são as ajudas espirituais que nós temos aqui na nossa realidade, certo? Muito obrigado, fiquem com Deus.